Aí, Regi, tudo bem? Tô sim. Você? Tá tudo bem. Bom, primeiro de tudo, queria pedir desculpa para você e para todo o nosso público que está sempre. Fala, Dupinha, que é sempre tão gostoso a gente falar disso, só que ontem não ia ter jeito. Então a gente está aqui hoje, vai ser em horário alternativo, mas o pessoal pode perguntar que a gente vai falar de corrida, de Fórmula 1, de Stock Car. Fala, Regi, foi emocionante, hein? Oi, e um fim de semana cheio de corrida, isso que para nós é muito bom. É, Bom, vamos falar primeiro do Dudu, né? Esteja à Primeiro do vontade Dudu. aqui. Cara, como é que, assim, é um negócio que estava totalmente fora dos sonhos de vocês nesse primeiro ano, uma vitória, né? Ah, ela sempre pode. Ó, a Abigail te mandando um beijo, ó. E aí? Fala, Ei, Du! Eduardo! Fala, E aí, Rubinho? Eduardo, eu vou repetir as palavras do seu irmão. No grupo, ele falou assim: vocês podem parar de me mandar coisas novas, porque a hora que eu tô me recuperando do choro, vocês me fazem chorar de novo. Muito bom, cara. Adorei, adorei. Eu Me conta imagino aí, meu. como é que está esse grupo aí, imagino. Né, tem sido muito legal. Eu recebi muitas mensagens legais, estou vivendo um momento muito legal aqui. Tenho feito um monte de entrevista também, graças a Deus, tem sido bem corrido. E é isso aí, tô super feliz. Gostou da nossa ontem? Ontem nós falamos 27 minutos com o Dudu, eu e o Fred. Foi muito legal ontem e é isso. Quando que sai? Sábado, acho? Mas... Sábado. Sábado. Sábado, meio-dia. É... Ô, Dudu, fala uma coisa aqui. A gente já conversou, logicamente, disso, mas você disse que você acordou com o sentimento que você teria um dia competitivo, que você, inclusive, teria a chance de acabar no pódio. É um sentimento... Atleta é assim, né? Assim, de vez em quando você acorda, você pode estar com a cueca da sorte, sem a cueca da sorte, mas, enfim, esse fim de semana foi um fim de semana mais atípico pelo fato o tio Tony tava, o hotel não ligava o ar condicionado, não ligava o ar quente, ele dormiu lá com a gente. E assim, é que não dá para colocar o vídeo para vocês verem, mas assim, eu tava no meu quarto e eu não tava conseguindo dormir, eu abri a porta filmando, esses caras rachavam tanto de rir, mas era tanto de rir que assim, foi algo inusitado. Mas você acordou domingão em ótimo espírito. Eu ainda falei para você, quer um pãozinho de queijo, quer um negócio? Você falou, não tô com fome não sei o quê, vou ali em cima ver meu setup e tal. E partiu, né? Eu Não, subi depois de você. na verdade, pá, na verdade eu saí do hospital muito positivo já, né? A gente tava brincando que se desse tempo de eu correr, que ia dar bom, né? Então, 2 dias depois que eu saí do hospital, eu fui para a equipe e eu sentei no carro, era um outro carro, né? Então, eu fui lá sentar no carro, ver como é que estavam as coisas, falar com os meninos de novo e tudo. E naquele dia eu já falei para eles, meu, vocês tratem de deixar esse teto duro aí, que nós vai subir, né, nesse negócio. E isso, eu tava muito tranquilo, né? Antes da corrida eu tava muito sossegado também, eu tava muito feliz de poder estar correndo, eu tava sem dor nenhuma. Então, eu tava muito feliz de poder estar ali, largando do lado do meu pai. E, e foi isso, o fim de semana inteiro foi muito tranquilo. Quando o carro tava ruim, eu tava tranquilo também. Eu acreditava muito que ia dar certo. A minha primeira corrida foi muito boa, acho que até melhor do que a minha segunda, né? Eu acredito que eu comprei a minha vitória da segunda prova na primeira. Eu estava reassistindo ontem a corrida, eu acho que eu economizei bem o meu carro, o meu pneu, a gasolina, enfim. Acho que nessa primeira corrida que eu fui comprando a vitória da segunda. E daí, quando deu o safety car, o Bassani me chamou pro box ali no último segundo de eu conseguir entrar na canaleta. E aí, acho que a vitória veio dali, né? A vitória começou dali. Então, o carro tava muito bom, né? O papai sabe que eu fiz umas loucuras no setup do quali para corrida, umas esquisitas, mas que na verdade não tinha muita coisa para perder. Eu tava largando em 10º, bagagésimo, sei lá. E então é isso. Veio aí a primeira vitória, foi muito especial.
ver meu pai no capô foi estranho, porque foi, ué, eu ganhei a corrida, eu sou o primeiro a cruzar a linha, como é que ele tá sem capacete? Então, Você não sabia que ele tinha quebrado, né? Que ele tinha não, parado. não sabia, não sabia. Então foi muito legal, foi um alívio. Eu fiquei impressionado com você me dizer que ainda sobraram 6 pushes no final da corrida 2. Mas mais importante que isso, contar para as pessoas que estão acompanhando a gente, essa epopeia aí de você e seu pai para chegarem em Cascavel. Você falou da cirurgia, conta a cirurgia, isso é importante para o pessoal saber. Então eu passei por uma cirurgia de pedra no rim, eu retirei 4 pedras no rim e eu passei quase uma semana no hospital internado. Meu pai estava lá comigo todos os dias. E daí, na verdade, a gente chegou de manhã, bem cedinho, a gente acordou, sei lá, 5, 4 da manhã, para ir pro aeroporto. A gente chegou lá e o aeroporto de Cascavel estava fechado, né, pá? Aí a gente sentou lá, fez o nosso esquema de sempre, falou groselha pra cacete, e aí a gente decidiu que talvez fosse mais fácil e mais prático a gente ir de carro, né? O Rubinho estava na motora, então a gente falou, ele vai, a gente vai do lado. Então foi longa a viagem. Fizeram essa pergunta. Você chegou a guiar algum momento, filho? Não, lógico que não. Lógico que não. E Eu olhava e ele estava dormindo e o Pipe esticado com o cinto dormindo, cara. Foi uma bela companhia nessas 10 horas de viagem. Bem tranquilo, na verdade. Foram 10 horas, para ele deve ter sido puxado, mas a gente foi parando, a gente comeu. A gente tava meio que 3 carros da Full Time indo junto. Então a gente foi parando, dentro do carro a gente foi dando risada, escutando umas músicas ruins do meu pai. A gente para quem. Eu não sei se vocês já brincaram disso, mas é o seguinte: você tem que escolher um número e tem que adivinhar. 1 hora da nossa viagem brincando disso aí. Então você escolhe um número na sua cabeça, qual é, aí você tem que falar. Então você fala assim, acho que o melhor exemplo para eles é falar de Fórmula 1. Então se o tópico é Fórmula 1, você fala assim, Haas, que número eu pensei? De 0 a 10. Quanto que é a Haas? A Haas acho que a gente tinha falado 7, né? 6, 7? Aí. Então aí você tem que adivinhar. E a gente era com comida, com coisa. Também foi o Fefo, porque afinal de contas o Fefo sempre faz parte dessa história. Graças a Deus a minha irmã foi muito lúcida em fazer um FaceTime com ele no momento em que, né? Porque eu não sabia, eu até declarei isso, eu não sabia se eu pegava o rádio dele para escutar ele, eu não sabia se eu pegava o celular para filmar. Eu fui, minha mão tem sangue pisado ainda aqui porque eu subi naquele negócio. Achei que ia cair do outro lado, mas enfim, foi sensacional. Sabe que, Regi, eu tava falando com a minha mãe hoje, ela tava me zoando, porque a corrida em si, de você guiar um Stock Car, é muito fácil fisicamente, né? Ele exige zero. E então eu saí do carro tranquilo, acho que não sei se eu tava nem suado, acho, mas acho que a gente comemorou com tanta força e eu tô muito machucado, assim, muito dolorido, muito, meu braço de dor. Eu acho que meus abraços fortes, ferro, tô inteiro machucado. Imagino, não sei se o Chicão te deu um abraço. Chicão. Se ele te deu um abraço, amigo, quebrou 2 costelas. Deu. Eu encontrei ele no aeroporto, né? Porque a gente veio no voo de volta, era só o paddock da Stock. Então, todo mundo lá, ele foi super carinhoso. E vocês foram de carro alugado ou largaram os carros lá para alguém trazer? Não, a gente foi com o nosso Corolla, fomos de Corolla, e daí a volta, cara, tava meio. Como tinha muito dos mecânicos que voltariam na van, aí um deles adorou a ideia de voltar guiando o carro. Então foi sorte, porque inclusive agradecer o Mauro da agência que sempre nos ajuda, porque a ida, o nosso voo foi cancelado, mas praticamente dá no show, né? Aí você não pode embarcar na volta. Então, tava um corre para pegar um voo e tal. E tava todo mundo. Era Stock Car inteiro nesse voo aí, na de volta, né? Todo mundo tava nesse voo. Então, engraçado.
Conta mais, vamos lá. Ô, Dudu, daí o pai largou, aí tô lá na pilota, meu carrinho tava dando uma saidinha de frente e tal, e você tava quase dando a buzinadinha. Mas aí eu tava pensando assim, eu falei assim, esse público tá só de olho na gente, aqui e esse Dudu filha da mãe me dando uma empurrada. Eu naquela hora, se sentiu, eu tava dando uma economizada, porque eu queria ir para segunda. Mas mesmo assim, com a economizada que eu dei, eu parei no box e eles privilegiaram o número um da equipe. A hora que Não, eu saí, eu falei assim, gente, meu, deu ruim, hein? Aí eu vejo o Dudu sai na minha frente. Falei, ô, vocês estão de brincadeira. O futuro vai ser daqui a pouco, não é não, agora. mas Vocês estão de Agora, sacanagem. na verdade mesmo, eu fiquei até muito de tarde, porque eu tava muito inconformado com o nosso carro, cara. A gente tava com muita dificuldade de equilíbrio no quali, então, meu, a gente ficou até muito tarde lá. E eu decidi fazer umas loucuras, umas diferenças de um lado para o outro, uns negócios esquisitos. E assim que largou, meu pai largava na minha frente, mas ele andou uma fila para frente ainda porque o Matias não largou, né? E depois, a hora que eu consegui algumas ultrapassagens, meu pai tá na minha frente, eu vi que eu cheguei muito rápido. Então, o meu carro deu muito mais certo que o teu. Mas aí, a hora que eu vi que estava economizando, eu economizei bastante atrás também. E quando você entrou no box, meu, você é louco, eu dei a volta da minha vida ali. E a hora que eu saí, a hora que eu saí do box e você no retrovisor, eu falei, agora eu ganhei essa corrida toda. Ainda tem que ouvir uma dessa. Mas, e aí, meu, eu comecei a ver você indo para cima dos caras e eu tava longe ainda para chegar, né? Falei, aqui economizar aqui, irmão, você acelera. E aí, eu ainda consegui passar o Denis na linha de chegada, porque para fazer 16º, chegou em 13º, né? Aí largamos de lá, aí você foi para frente, mas de repente o Felipe, que aliás depois pediu desculpa, ele me deu uma portada no meio na saída da 2, eu fui no meio da grama, sorte que não bateu, voltei, consegui ultrapassar eles. E aí eu vi você na frente. Você se enroscou ali um pouquinho e perdeu umas 2, 3 posições, né? Na verdade, eu fiz umas escolhas meio erradas e eu caí umas posições para trás, mas depois eu me recuperei. E porque a hora que eu caí para trás era você atrás de mim, né? E daí deu safety car, tá todo mundo parando. E eu tava com medo, juro, eu não tava nem preocupado com o meu carro, eu tava preocupado com quebrar o teu bico, porque o bico entra para dentro muito fácil, né? E depois só foi parando tudo por dentro, porque você teve que desviar de mim, que deu safety, né? Mas aí depois quando relargou, nossa, aí eu já nem lembro. Já nem lembro mais. Quando relargou, eu já estava com a traseira para dentro. Ah, Então, verdade. na Passou. verdade, eu liguei até para o Átila para perguntar: Átila, você ficou de ver o seu vídeo, você me fala, por favor, viu? Porque ele ficou com o Felipe Batista aqui, lutando, cara, e os dois, um querendo ganhar a posição do outro na volta com um safety car. E aí um deles, bum, me acertou e quebrou meu para-choque no Beleza. safety car, cara, no safety car. Então, eu até falei, ó, para os dois, eu falei, eu não fico. Você só me fale quem foi, por favor, só para deixar uma anotação, mas eu não fiquei bravo, porque afinal de contas eu acho que Deus, ele é tão, né, bondoso nas situações, porque como é que, como é que eu poderia estar de fora dessa primeira vitória dele? Então, às vezes, não vai do nosso jeito, mas vai do nosso jeito. Eu tava de fora na tua vitória lá em Tarumã, né? Nada mais justo. É verdade. É. É verdade. Você saiu correndo. Rubinho, você quando tomou essa pancada na traseira, eu pensei que você não ia nem chegar no box, ou chegar no box e parar, porque estava saindo muita fumaça do pneu. Mas aí você deu umas dançadas na pista e a lata despregou, né? Né, é que assim, ela usou o pneu, né? O pneu furou. Na verdade, quando depois eu bati, eu fui por fora do Fraga, mas eu senti o carro, o volante entortando, aí eu já passei rádio e falei, ó, eu vou parar nessa volta porque não tem jeito. Aí eu fui para a curva 2, estava o Kaká, tinha mais gente passando, e aí a minha velocidade ainda era um teco avançada. A verdade é que muito provavelmente eu ia escapar naquela curva por estar sem o pneu, ia largar,
podia não rodar, mas o carro ia largar. E aí tinha 4.000 carros do lado e o Marquinhos estava muito perto e eu sem pneu. Acabei que eu rodei em cima dele, aí pegou o Tony, pegou todo mundo. Então, não tinha jeito, eu estava sem pneu ali. Mas e aí foi daí que tanto o Maurício quanto o Bassani decidiram assumir o risco de te chamar, né, Dudu? Então, assim que eu, na verdade, eu tava atrás do Casagrande, e aí o Casagrande já tava meio que indo pro box. E eu tava mais rápido que ele, então eu meio que fui pra direita, e aí o Bastiano falou box, então eu voltei assim muito em cima já da canaleta, e eu vi que não tinha nenhuma luz amarela nem nada, então eu sabia que eu tava seguro. E a minha parada foi muito rápida. Os meninos da Full Time fizeram um trabalho excepcional ali na minha parada. E daí, quando eu saí, eu vi que muitos carros continuaram parados. Então, eu saí, estava em segundo, atrás do Salas. E aí, o Thiago, o box dele é mais lá para frente, né? Aí, ele saiu um pouco na minha frente. Então, ali eu sabia que eu estava em terceiro na corrida. E o Thiago, né, infelizmente, depois ele teve que parar, porque acho que a roda estava solta, sei lá. Mas foi aí que acho que a gente realmente entrou para a disputa do pódio. E ali você já sabia porque você viu que muita gente não parou, né? É isso? Eu vi que eu tava tipo, porque é lógico que o pessoal que não parou no safety ia ter que parar depois que desse verde, né? Então, quando eu vi que eu saí em terceiro do box, eu falei, eu devo estar em terceiro realmente da prova, e acabou que foi isso. O Salas eu ouvi falar, porque eu passei o Salas saindo da 1, né? Indo para 2, porque eu saí melhor que ele, mas falaram que ele tava sem volante hidráulico, meu. Fazer o Bacião sem volante hidráulico deve ter sido difícil. Acho que foi por isso que eu saí melhor que ele ali. Então, mandou muito bem o Bassani, né? Foi ágil, né? Ele foi super bem, e assim, eu nem titubeei. A hora que ele falou boxe, eu já entrei, porque era uma decisão que eu não tinha muito tempo para pensar. Eu tava muito em cima ali e, pô, tava 200 e poucos por hora, então só confiei, vim para dentro, e a hora que eu vi que a gente saiu ali em terceiro, eu sabia que algum resultado bom ali a gente ia conseguir. Além da Beleza. vitória, além da vitória, você, o Thiago Camilo e o Kodair somaram 32 pontos. Então, vocês foram os segundos maiores pontuadores. O Casagrande fez 38. E seu pai ficou com 5 pontos, caiu nessa tabela aí, que foi uma beleza. Não tem, não tem jeito. Ó, o Silvio está perguntando aqui se eu tivesse atrás de você, se eu atacaria. Isso é uma coisa que eu falei pro Dudu desde quando a gente, né, foi fechar que ia ser companheiro de equipe e tal. É muito difícil uma situação dessa, porque companheiro de equipe, quando você principalmente se dá bem com o companheiro, ele tem que ser o melhor cara tratado. Moleza? Sem moleza, mas tem que ser o melhor cara tratado. Agora, 3 voltas para o final, Deus que ajude a todos e pau na máquina, né? Então é mais ou menos por aí, né, Dude? É isso aí, a gente sempre deixou claro, né? Que a gente vai correr, não vai ter esse papinho de ficar tirando o pé um pro outro, a gente vai correr, não vamos bater, né? Vamos tentar não bater, mas a gente vai correr, né? Pai, o meu capacete tá com boné. Tá com um bonezinho da Luarte. Ah, E o do Fefo tá da Marte, ó. ah, Gente, isso aqui não é high-tech. A gente faz uma programaçãozinha para dar um, né? entendi. Ô filho, você tá gripado ou é impressão? Nossa, tomou frio, velho. Não tá frio aí, não? Aqui não tá, não. Não, eu tô. Aqui, você vai vir jogar? Você Não, vai vir jogar simulador hoje? tá frio. Nossa, Minha que cara horas? aqui tá frio. Eu vou, depois Eu eu tenho, vou. tenho uma palestra agora, depois o pai volta para cá. Bom, Mas doutor, é isso, Dudu. Você conta mais um pouquinho aqui, mais que você falou, deu entrevista para Deus e o mundo. Eu já assisti as corridas em todas as plataformas, eu chorei em todas elas. Aí você postou o vídeo, eu chorei de novo. E o vídeo é muito emocionante. Hoje o Kodair me ligou, me mandou uma mensagem, né, falando disso. Eu acho que é tão gratificante para um pai ver os princípios sendo passados para frente, né, Regi? Eu acho que
é basicamente isso, né? A gente vai lá, a gente luta com todos os desejos, com todas as nossas armas, mas tem coisa que não tem jeito. Então, eu vejo meu pai ficou tão feliz com a coisa, com o resultado, sim, mas mais ainda com todas as atitudes, com todos os agradecimentos. E naquele vídeo, meu filho, eu não sei se você vê, mas você fala mais de 8 obrigados. E esse, para mim, é o melhor ensino de todos. Ah, foi legal. Eu sentei aqui com a mamãe ontem, ela queria ver a onboard, aí a gente puxou a cadeira aqui, a gente viu minhas 2 corridas aqui, ela viu junto comigo. E ela fica assim, filho, o que é isso que você fica trocando na direita? É marcha? Eu falei, não, mãe, é a barra. Como é que funciona a barra? Aí peguei pra explicar e tal. Mostrei a corrida inteira aqui pra ela. E foi muito legal, foi muito legal mesmo. O meu, para as pessoas saberem também, aquele vídeo da minha onboard, na verdade, o meu microfone que fica na minha boca, para eu poder falar com a minha equipe, ele é diretamente ligado na minha câmera. Então, aquilo tudo que vocês estão escutando, a ideia não era vocês escutarem. Eu tô com o rádio fechado ali, sou eu comigo mesmo. Ninguém tá escutando aquilo. Só tem 2 vezes que eu rapidinho ligo o rádio para agradecer. É quando fica verde. Se vocês forem rever, é na minha mão esquerda, eu ligo um botãozinho, fica uma luzinha verde, que é quando eu falo com a equipe. Mas o momento todo era, né, não era para todo mundo escutar. Então, peço desculpa pelo palavreado, mas acredito que qualquer um que ganhasse a primeira vez ia falar esse tanto de besteira aí. Você quer contar como que você descobriu que esse áudio estava linkado na câmera ou não? Ou não precisa? Na verdade, a gente teve uma classificação frustrante, né? Eu fui para Cascavel com um pensamento muito positivo, achando que ia dar tudo certo. E daí, bom, a gente teve uma classificação muito ruim. E, pô, eu sou ser humano também. Eu fico frustrado, né, com os resultados. E quando eu vi o meu tempo de volta, eu sabia que era muito lento. Então, meu, xinguei. Xinguei tudo que dava pra Ele não xingar. ligou o rádio, Regi. Ele não ligou o rádio. E ele xingou tudo que ele tinha para xingar. Aí eu sou daqueles, assim, você sabe como eu sou. Eu fui lá pro box, fui ver meu carro, depois eu vejo o onboard do Tony, do Jean, do Rossi e do Dudu. Eu vejo porque tem coisas que você pode aprender, tem coisas que você pode fazer, você vai checar o setup e tal. E não, acaba a volta assim, você, rapaz do céu, o Dudu falando. Falei, nossa senhora, precisa avisar ele que ele não Não, sabe que fica aí errado direto. ele não feliz, pegou, filmou, mandou pra mim no grupo com a minha mãe ainda. Daí, pô, eu tava no motorhome, eu tava me trocando, eu falei, preciso ir lá pedir desculpa, né? Porque como é que eu sabia que o meu microfone tá conectado? E era na salinha de engenheiro, todo mundo escutou. Aí eu fui lá, pedi desculpa e tal, mas o pessoal deu risada, foi tranquilo. Mas é que, assim, é tão frustrante, pra mim, foi um momento tão frustrante que se eu não botar pra fora, depois eu boto pra fora nos outros. Então, era bom deixar lá sozinho, porque daí não tá com a coisa, fico tranquilo. O Você Kodai fez certo. eu de rir aqui da história, Débora Longin também, Bruno Schwenk e outras pessoas que estão falando para você que foi engraçado, que conseguiram ouvir. Até legal, consegui. Eu não ouvi isso, eu não ouvi isso. Eu não ouvi. Esse do treino não tem, só eu tenho Ah. gravado no meu telefone aí. Então, mas a Cibele disse aqui que ouviu. Como? Só se alguém mostrou para ela que ela é amiga de alguém da equipe, mas acho mais difícil. Ô, Regi, tem alguma pergunta para a gente liberar esse Duduzinho aí? Não. Então, os parabéns de novo. Assista a entrevista no sábado, que foi muito legal, né? 27 minutos, você contou tudo. E só dá um toque aí, dá um obrigado para todo mundo aí. E a gente vai de Fórmula 1. Eu tenho muita gente para agradecer, desde os mecânicos que trabalharam muito em cima do meu carro, né? Eles trocaram, pô, eles remontaram o meu carro do zero. Então, o trabalho deles foi excepcional. E dentro do fim de semana também trocaram meu câmbio de um dia para o outro.
Então, né, os mecânicos, os engenheiros, todo mundo da equipe merece muito. Agradecer todo mundo que ficou comigo no hospital, meu pai, minha mãe, minha tia Mi, todos meus amigos que foram me visitar, meus primos, o Pipe foi me visitar, o Nick Jafone foi me visitar. Então, isso foi muito importante para que eu pudesse sair de lá logo e estar pronto para Cascavel. Agradecer todas as mensagens, meu Instagram, graças a Deus, tá bombando. Tem muito vídeo legal, muita foto legal. Obrigado a todo mundo que tirou foto, que postou, que me mencionou nos stories. Isso significa muito. E é isso. Desculpa se não respondi alguém. Eu tô tentando ainda. Graças a Deus, estou super ocupado, super corrido aqui. Depois desse resultado que a nossa equipe teve. E é o que eu falo, né? Na verdade, isso é uma vitória de time, né? Uma vitória de equipe. Eu só sou o sortudo que senta a bunda lá no carro e acelera, mas sem o pessoal da equipe isso é impossível. Todo o setup, a estratégia, o pit stop, tudo. Então eu devo muito a eles e a minha família, principalmente, que me deu um apoio incrível. Eu cheguei lá com a cabeça super tranquila, tava fora de forma, não fiz academia, não fiz nada, tava acima do peso, mas daí foi só um detalhe e deu tudo certo. Então tenho que agradecer todo mundo. Obrigado, Regi, pela live de agora, pela entrevista de ontem, Papi, por tudo, pela minha vida. E é nóis. Legal, legal. Parabéns, Du, muito legal. Você falou no Instagram aí, deixa eu até comentar, puxar a sardinha para o meu lado. Hoje cheguei aos 300 mil. Tá, Olha só, eu Aí, cheguei a parabéns. hoje, tô chegando, tá? tá bom. Ô, Dude, hoje o papai ainda tem um jantar de negócio, mas vamos ver se a gente almoça amanhã, porque aí o pai vai ver seu irmão, né? Agora vamos cuidar do Fefão lá. Tá isso. Então tá bom. Tá bom. Tá, Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Pela live aí. Valeu, valeu. Tchau, Du. tchau. Bom, É, Rubinho, e aí, cara? Vai continuar dando o Verstappen direto? Um dado impressionante, né? A Red Bull ganhou 19 das últimas 20 corridas, contando com o ano passado. E por todo o mérito do Verstappen, eu costumava dizer que a gente estava correndo com uma Fórmula Red Bull e o resto. Agora não. Agora é uma Fórmula Verstappen, uma Fórmula Red Bull em segundo e depois o resto, né? Porque ele tem todo o mérito de estar conseguindo isso. e assim, Regi, olha que a gente ficou no motorhome depois da corrida por um bom tempo, porque o voo era só 8 horas da noite, então deu para a gente ficar lá e o Felipe Massa veio até o motorhome para dar um beijo no Dudu. Aí eu falei, ó, assiste a Fórmula 1 aqui com a gente e tal. E ele falou, bom, e aí, o Max vai igualar o Senna hoje? Eu falei, cara, ó, vou te falar, meu, normalmente quando chega esses números meio perto aí, tem um tabuzinho. Hoje eu acho que ele não ganha, não, tal. E aí o cara ficou me enchendo o saco o tempo inteiro. Aí, Tabu, beleza, né? Vai dar tudo certo, Tabu, porque não, cara, não tem jeito de parar. Você vê que ele saiu em cima daquela zebra e ele mesmo tira sarro dele, né? Então, isso significa o quê? A mente está muito vazia, a mente está muito tranquila e a mão faz todo o trabalho de aprendizado, né? De execução do aprendizado que ele teve. Então, não tem muito problema para ele, não. Ele está no topo do game. Só que, assim, uma hora deve descer um pouquinho, mas ele ganha facilmente mais esse campeonato, sim, Regi. Não, com certeza. E agora, com 41 vitórias igual o Senna, ele está a caminho do tri, que o Senna já tem. Então, marca o quinto, eles dois são os quintos maiores vencedores da história, né? É isso aí. E não tem jeito, o carro anda de reta, ele sempre foi um carro que fez curva. Agora a gente está vendo o Pérez num momento meio para baixo, né? Porque as pistas de rua o cara andava muito e para quem sabe a própria prova de Montreal é uma pista meio de rua, né? Tava se esperando dele andar bem lá, mas não tá conseguindo
nem fechar o pódio. Então, Cabeça, né? é, Cabeça. muito se criou também a sensação de que, meu, esse cara vai lutar, aí o país fica muito em cima e aí fica difícil. Ele tem momentos de, assim, de situações ótimas, mas aí ele volta a ser o bom piloto que é, mas tem um sobe e desce. O próprio Gasly está passando a mesma situação com o Ocon, né? Você vê que o pessoal ali fica meio na coisa, vai conseguir, não vai conseguir, e aí acontece alguma coisa na tomada de tempo. Você vê que o áudio do próprio Gasly na tomada de tempo era pi, 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 só falava palavrão, né? Parecia o Dudu nesse negócio aí. Então, com certeza, muito difícil a situação desses dois pilotos. Estão pedindo para falar da Mercedes. A Mercedes deu uma bela de uma melhorada. Foi uma pena o Russell ter dado a esbarrada na parede, mas impressionante o que a Mercedes fez com o carro dele. Depois você viu a parada era mais por freio. Então pode ser que o carro estava desregulado, aquela coisa, mas bem como Monza, Canadá é uma prova muito difícil da parte de freio. Então eu acho que a gente tem que dar parabéns para a Mercedes, que deve ganhar uma prova esse ano. Ó, eu convidei um cara aqui que eu queria que tivesse falado com o Dudu, porque eu queria, na verdade, eu queria só te falar que, cara, o fim de semana da vitória do meu filho, eu dedico a você. Por isso que eu queria que você viesse aqui, porque ele tava lá falando que ele não tinha dor, tal, mas o moleque tava meio, você viu, ele tava lá, ele não comeu muito. Eu tava direto mostrando comida para ele. Ele falou: "Não, pai, não sei o que, tal". Ele não tava comendo, ele tava bebendo água pra caramba. E aí, pô, o que vocês davam de risada, velho? De risada. Fez o fim de semana deles. Então, para aqueles fãs de Fórmula 1, só um segundinho aí, porque Antônio Canaã vai falar. Bom, gente, briga. Fala, Regi, fala, Ru. Cara, eu tava trabalhando, tô aqui não, tô na equipe aqui, tava apagando fogo aqui, mas, Ru, eu vou te falar que eu não preciso nem te contar, você viu lá as risadas ao vivo, eu acho que, por incrível que pareça, eu percebi também, eu achei que era uma maneira de você, né? Você tem a relação de pai com filho, principalmente correndo, você vai falar alguma coisa disso para ele e fala: "Imagina, pai, que nervoso, que não sei o quê". E você foi muito bem nessa história, você deixou rolar, e eu, quer dizer, pô, dividiram a cama de frente com ele, assim, ó, e realmente comecei a fazer minhas palhaçadas que eu sempre faço. Cara, eu nunca ri tanto. Ontem eu estava olhando os vídeos, porque você me mandou o vídeo, né, do que a gente tinha gravado lá, e eu achei que realmente ele relaxou. Pô, Miss Florianópolis estava fogo, gente. Eu vou te falar. Esse vídeo é publicável, não é possível as pessoas verem ou não? Cara, na minha opinião, sim, porque o Miss Florianópolis estava filmando, ele estava pelado, Regi, mas não aparece, entendeu? Ai, meu pai do céu. Eu tava me trocando, Regi. Eu tinha saído, tomei um banho, tava me enxugando, eu ia me trocar. E os caras rindo muito. Eu só abri a porta. Não, mas eles começaram a falar um não com o é. outro. Sabe o que aconteceu? Regi, eu vou explicar para o pessoal aí que está assistindo. É o seguinte: o Rubens foi se trocar, tal. Eu e o Dudu a gente já estava dormindo uma cama de frente para outra, na frente da lareira. Regi, juro por Deus, eu achei que eu era um frango de padaria, velho. Tava muito quente. Muito quente. Aí o que eu fiz? Eu tava passando tanto calor que eu tirei a minha meia para dormir, me cobri e deixei meu pé para fora para dar uma esfriada. E o Dudu achou isso assim, não sei porque tu tá com o pé para fora. Né? Aí começou, a gente não achava o controle da televisão que eu achei que ele tinha escondido. Bom, estamos rindo pra caramba. Bom, sai o Rubens com o celular pelado. Literalmente pelado. Filmando a gente. A hora que eu olhei, eu falei: não pode ser o Miss Florianópolis. Ai, caramba, velho.
Foi muito bom. Volta Não, lá. o que que é? Não, vou deixar vocês aí. Vocês que estavam falando de Fórmula 1, eu atrasei, desculpa, eu estava em reunião aqui na Não, McLaren. mas aproveita, fala um pouquinho de como você vê a situação da McLaren. Você está participando bem perto, logicamente você não precisa falar de nada. Eu brinquei com o Gil outro dia, né, antes de viajar. Mas e aí, o que você está vendo? Eles tiveram Assim, uma ótima corrida, uma corrida melhor, digamos assim. eu vou te falar que, pelo que eu estou vendo aqui, eu não posso falar muito, porque tem algumas coisas que ainda não são públicas. Eu vou te falar que é um projeto de 2, 3 anos. Você sabe como Fórmula 1 é difícil, nunca se sabe como vai mudar. Agora, as pessoas que a gente tá contratando têm tudo para essa equipe voltar a ser o que era, uma terceira ou quarta equipe. Não, a gente também não acha que a gente vai ser a Red Bull em tão pouco tempo. Mas fizemos aí 2 ou 3 contratações técnicas, tá, gente? Não, porque ontem eu falei isso no meu podcast, na minha live, e os caras, vai tirar o Piastri, vai entrar o Palu. Não estamos falando de piloto, estamos falando de parte técnica, de aerodinâmica, de engenheiro, de motor, enfim. Então, tem bastante coisa boa vindo aí. É bem promissor. Agora, eu entendo muito menos de Fórmula 1 do que vocês dois, né? Isso aí são só promessas, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas me fala o seguinte, para mim é novidade. Você está junto com o Gil nessa parada? Então, Regi, na verdade, eu cuido da parte da Indy, né? O que o Gil faz na Fórmula 1, eu faço na Indy. Eu sei informações porque eu converso muito com o Zac, com o Gil, então eu estou te falando mais de bico do que eu não tenho nada a ver com Fórmula 1. Eu vou para as corridas de Fórmula 1 dos Estados Unidos, mas por um outro motivo, por um motivo comercial dos patrocinadores que eles têm em comum. Então eu vou lá para dar fazer aquele paddock club que o Rubens sempre fez, tal, para ajudar, mas na parte técnica não tem nada a ver. Sim, estou aqui agora na sede da McLaren dos Estados Unidos, que a gente teve reunião da corrida que eu não estava, né, que foi esse fim de semana, e aí sim eu tenho uma participação bem maior aqui. Tá bom. Tá bom? Então tá bom. Beijo pra vocês. Rubens, eu ainda... Mano, aquele rádio do Dudu, pelo amor de Deus, eu chorei toda vez que eu vejo, eu choro. Então... É um rádio muito, muito emocionante. Você que é pai de 4, você sabe bem como é essa situação. Então, obrigado pela sua amizade. Eu dedico novamente a você. As pessoas, né, elas não sabem metade da nossa história, o quanto ela é gostosa. E hoje em dia, graças a Deus, a gente pode dividir né, um mesmo teto, podendo dar risada, podendo se ajudar. O Tony estava num fim de semana super para cima. No final, até eu te tirei da prova por um pneu furado. Então, a sorte é que você tinha voo às 3 da tarde, o meu às 8, que eu nem te vi. Ajudou. Então, eu imagino Ajudou. que você estava bravo. Então, Quebrado. Não, na verdade, me perguntaram, só para terminar, me perguntaram, pô, Tony, eu não vi você no pódio. Não é nem porque eu estava bravo, não. Cara, eu vou te falar do fundo do meu coração. Acabou a corrida. Primeiro que eu fui perceber que o Dudu era líder na última volta, porque eu vi um carro da Móbil atrás de mim, eu estava para tomar a volta. Eu achei, você vê, eu sabia que você tinha tido problema, porque você tinha me tirado, né, entre aspas, mas eu achei que a gente estava na mesma volta. Eu ia perguntar, porque eu sei que, pô, eu não estou disputando o campeonato. Eu falei, é o Rubens, porque eu ia te deixar passar, porque se fosse um ponto, eu ia te ajudar. Falei, não, é o Dudu liderando. Aí já deu aquela... E aí, cara, a hora que eu entrei no box, que eu fui o último a entrar, né? Porque o Dudu tava atrás de mim, eu devia, na verdade, ter tirado o pé para dar uma volta a menos com aquela chimbica que eu tava. Mas eu entrei, você tava de pé no capô com ele. Eu, pelo meu pai que tá no céu, eu chorei dentro do capacete. Aí, primeiro que eu não tive coragem de ir lá, porque eu ia chorar muito. Segundo que eu achei que era um momento muito de vocês e eu não tinha que estar lá. Então, foi isso. E depois, realmente, aí o pádio começou a demorar e eu fui embora para o aeroporto. Mas, cara, feliz, muito feliz, me emocionei demais. E agora, Regi, eu acho que eu garanti minha cama no motorhome até o final do ano, porque eu trouxe sorte. É verdade. A próxima vez a gente vai de carro até a China. Você vai com a gente, tá? Tá bom. Beijão pra vocês. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa sorte. Tchau. Valeu.
Ô, Rubinho, você falou de Mercedes, porque perguntaram, mas não é só Mercedes, né? A gente viu esse lado bom do Canadá, né? Aliás, na verdade, já vem de antes do Canadá, mas lá se firmou. Aston Martin, Ferrari e Mercedes. Pode dar um segundo semestre legal aí. Não, não vão obrigatoriamente chegar na Red Bull, mas pode ser mais equilibrado do que está. Tem provas e provas. O Regi, a câmera do... Ah, não, agora saiu. Assim, são corridas e corridas, né? Tem pistas que ajudam mais carros, né? Lembra que eu falei? A McLaren, no ano passado, era um carro que, em curvas de esquina, 90 graus, era um carro que freava bem e fazia... ele tem características de boas freadas. Tanto é que o Norris estava parecendo o Daniel Ricciardo no auge com a Red Bull, que ele vinha, dava uns freadão do lado, assim, e ele estava passando, fazendo ultrapassagens em cima de freada, não só de DRS. Então, tem pistas e pistas. A McLaren, com certeza, vai duelar, porque tem dois ótimos pilotos. É uma das duplas mais fortes, se não a mais forte, né, em termos de pilotos com dom e velocidade. A Ferrari mostrou que eles deram um upgradezinho, mas largaram um pouco mais atrás, então não conseguiram, né, no final fazer tanta coisa. E o álbum, né, o cara falou assim, estou falando aqui, fale do álbum. O álbum fez o fim de semana dele foi para lá de excelente. Eu deixei meu setup lá antigo, eu sempre falei que o Canadá, eu brinco com essa coisa de setup, mas o Canadá é uma prova que você precisa frear e o carro não precisa ter frente. O carro precisa frear bem e ter uma boa tração. Para isso, você tem que abrir mão de ter gripe dianteira. E assim, na Williams, o carro andava muito mais fazendo essas coisas. Então, eu espero que isso ainda seja lá os 2 anos que tiveram, porque o álbum andava... Primeiro que ele anda muito na reta. Com a asa fechada, os caras não chegavam nele. E segundo, que o cara largou entre os 10 primeiros pela aquela ótima classificação do Q2. Acredito que largaria entre os 6 primeiros se tivesse tido a chance de fazer uma volta, né? Porque teve gente que nem fez a volta no final, mas o álbum andou muito. O problema do álbum e do Gasly é aquilo que ficou na nossa memória com coisas do passado. Então, se isso livra eles de qualquer problema deles se julgarem, os caras são muito talentosos, né? Só que com a pressão no passado, a gente viu que os caras afundaram. Então, se colocar alguém ali naquela Williams, será que o álbum continua andando forte? Pode ser que sim. Hoje a gente está vendo que o Ocon está andando mais que o Gasly. Então, talvez isso volte a... Ô, Fefão, Rúbito na AlphaTauri? Pode ser, meu filho. Olha que coisa boa, hein? Vou ter que trabalhar um pouquinho o pescoço, dar uma pequena emagrecida e não fale mais nada, tá bom, meu filho? Por favor. Não vai contar segredo aí, Fefo. O Fefo viu todos os vídeos, cara. Ele se racha de dar risada. O Fefão tá na Espanha, para quem sabe. Amanhã eu vou para lá. A gente tem uma corrida em Navarra. A gente tem como o campeonato é espanhol, eu chego em Barcelona, pego ele e a gente tem 5 horas de estrada. E é a mesma coisa que aqui, né? Que foi com o irmão dele, com o primo dele. A gente vai se divertindo na estrada. Para quem não sabe, metade é a música dele, metade é minha. É dessa forma. Seu Nabil, muito obrigado pelas fotos, pelo carinho sempre. Quem não sabe, seu Nabil, pai do Alan Kodair, um grande personagem, uma grande pessoa que sempre está ali com a gente no paddock, com o seu abraço carinhoso. Então, muito obrigado. Nabilzão, boa gente. Vamos lá. Como é que você acha que está se sentindo o Alonso com 8 pódios em 9 corridas? Ele está achando... Não sei se você viu no Cercadinho, ele estava dando uma entrevista para alguém
e o Hamilton estava do lado dando uma entrevista. Aliás, o contrário, o Hamilton dando e ele do lado. E exatamente o Hamilton fala assim, desse rapaz aí do lado. E ele fala para o Hamilton, espera 2 semanas. 2 semanas vem aí. Quer dizer que o cara está numa animação que ele sabe que na Áustria vai andar mais ainda. É que assim, como tudo na vida, o ser humano tem que lembrar das suas origens e na minha opinião, né, usando o tom da vitória do Eduardo, de tudo aquilo que eu falo dos filhos, a gente tem que lembrar das nossas origens e da gratidão que a gente tem que ter pelas situações. Mas a gente se acostuma muito rápido com certas situações. Então, o Alonso, ele deve estar feliz com os pódios, mas ele já está meio pé da vida que ele ainda não ganhou a primeira corrida. Então, cara, você veio... ele estava lá, agora ele veio para cá, já manda mais um beijo. O teu tio Tony, você estava assistindo ou não? Não. Ele contando? Nossa, ele mandou um Miss Florianópolis aqui, foi sensacional. Mas é isso, é uma coisa do ser humano. Então eu tô falando por ele. Eu acho que ele está feliz, ele tem gratidão, mas ele já tá, cara, preciso ganhar, é a minha última grande chance de ganhar. E ele falou para o engenheiro, né? Estava 5 voltas atrás, 5 segundos atrás do Verstappen, e ele falou, me deixem aqui porque eu quero ganhar essa corrida. Sim. Então, o Felipe está falando que o próprio Max falou que o Alonso qualquer hora vai ganhar uma corrida, né? Então, eu acho que sim. Não tenha dúvida nenhuma que o Stroll estava muito mais perto do Vettel do que está do Alonso. O Alonso está guiando muito. Essa é uma ótima comparação de 2, né, grandes campeões. Então, eu acho que sim. A gente viu uma grande melhora de certas equipes. No caso, a AlphaTauri deu uma erguidinha, mas a melhora... Porque, para mim, o pior carro da primeira corrida era a McLaren. E deu uma bela de uma reacendida. Eu diria para você que se tivesse alguém com os neurônios meio queimando, seria o Sainz, porque é um momento ruim, um momento que estão falando muito. Enquanto na McLaren, eu não questionaria o Piastri, não. Para mim, ele está fazendo um grande trabalho. Muito cedo. E assim, falta ritmo de corrida? Falta velocidade de classificação? Não falta. Então tem que deixar desenvolver. Isso aí são Fórmula 1 diferente de uma época antiga, então o cara tem que meio que se acostumar a tudo isso. Eu acho que ele está andando bem, sim. Então você já falou hoje que o Alonso deve ganhar uma corrida, que o Hamilton deve ganhar uma corrida. Aí eu te pergunto, o Russell pode ganhar uma corrida, o Leclerc pode ganhar uma corrida? Eu diria que vamos supor, agora o Max tem que ter um problema para os outros ganharem uma corrida, tá? Sim. Por competitividade fica difícil. Mas eu diria para você que não é o Hamilton que vai ganhar uma corrida. Eu acredito que a McLaren, a Mercedes deve ganhar uma corrida. Então, um dos dois deve levar. Porque o Russell também está bem acendido. Tá? Ele é um cara humildão, eu acho que a equipe adora ele, né? Você vê, ele bate na parede, ele vai lá, ele pede culpa e tal. Então é um cara que a equipe aprecia, sem dúvida nenhuma. Legal, Robinho. Acho que é isso, né? Eu acho que sim. Eu não sei se alguém tem mais uma pergunta. A gente pede desculpa, entre aspas, que a gente falou mais de estocar, mais de família. Faz parte. Porque eu não gosto de vir aqui, né, me gabar de alguma situação ou utilizar o nosso canal de Fórmula 1 para falar disso, mas é que foi tão falado. Assim, eu estava no aeroporto ontem,
e uma família me parou e falou assim, ué, mas eu acabei de ver uma entrevista tua com teu filho. Daí eu falei, eu vi a corrida ontem. Então foi uma coisa muito vista e muito gostosa muito gostosa de apreciar, de poder ver que as pessoas, né, estavam lá assistindo. Legal. E pessoalzinho, vocês estão acompanhando, estão vendo que o nível de audiência tá legal, apesar de ser um horário diferente, né? Mas a gente, sempre que possível, eu tenho um compromisso, o Rubinho tem mais ainda, mas a gente tem a ideia de manter 18 horas como horário, né? Sempre que for possível. Mas é a olha, Áustria? Estarem aqui acompanhando, viu? Que é a próxima corrida é a Áustria, né? Áustria, passa esse domingo o outro. Então, eu vou estar lá na Europa com o Fefo, mas eu consigo fazer de lá. Dá para fazer. Tá bom, tá bom. Então é isso. Rubinho, o erro do Russell uma boa pergunta. Agressividade. Ali, o Canadá, ele tem aquelas... Você freia muito forte, quase sempre de 300 para cima, para curvas de terceira marcha. E aí tem o que eles chamam de... uma zebra alta que você pode passar, se ela entra debaixo do carro, o carro vira um skate. Ele anda, aí quando ele cai, às vezes não dá para pegar. Então, eles estavam vindo chutados, tentando manter o passo ali junto do Alonso e do Max. Então, cara, excesso de agressividade. É um começo de prova, mas o cara, naquele momento... se a equipe fala para ele, é full, não tem muito o que fazer, não. Para lembrar que você falou da Áustria próxima, em julho a gente tem 4 corridas. Então é um mês assim bem bacana para a gente ver o encaminhamento do campeonato. Mas tinha uma ótima pergunta aqui de uma pessoa dirigida a você, se algum piloto de Fórmula 1 te ligou parabenizando pelo Dudu. Não, nem... de fora. Nem, lógico. Não. Que o Felipe a gente sabe. Mas eu tenho contato com eles meio que quase todo momento, né? O Gil foi um que entrou, me mandou mensagem. Outro dia eu vi que o próprio Russell apareceu numa das nossas lives, ele passou. Então são pessoas que, assim, quando essa coisa do Instagram é muito doida, né? Um segue o outro, não fala a língua, mas meio que dá para entender. Você posta a foto, tem like de piloto. Então, que assim, para a gente, né, Regi, a audiência que foi a corrida e a forma como não chega nem um pouco lá. Se bem que deram na Autosprint e na Autosport deram, né? Então, com certeza... o Nandinho Chaves me mandou, ele está se considerando piloto de Fórmula 1, ele me mandou mensagem de parabéns. Obrigado, Nandinho. Perguntando aqui, o pessoal perguntando que horas que vai estar no YouTube amanhã. Eu não posso responder pela parte técnica do meu pessoal aí, mas normalmente eles precisam... depois de meio-dia, acho que está lá. Depois de meio-dia, acho que está lá, tá? Então é isso. Valeu, Regi. Tamo junto. Vamos que vamos. Vamos. Estou terminando o meu livro, velho. Estou nos últimos capítulos. Eu preciso mandar o seu capítulo para você dar uma olhada e ver o que acha. Aliás, eu não te mandei um livro ainda, eu te mostrei, mas o anuário eu não te mandei, né? Não, ainda não. Olha ele aí. Tá bom. Tá guardado o seu. Tchau. Valeu. Tchau. Gente. Obrigado.